Você quer aprender esse pão no vapor com costelinha de porco, linguicinha, tem um molho aqui embaixo muito delicioso. Esse pão no vapor não é uma receita italiana, mas é uma receita alemã, típica do Paraná, no Brasil. E se você fizer esse passo a passo, você vai fazer um pão no vapor com uma costelinha muito gostoso. Eu sou a Ana Santana e esse é o Itália na Cozinha. Hoje, o primeiro Itália na Cozinha com um convidado mais do que especial, tio Beto. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Então vamos começar a nossa receita fazendo a massa do pão, porque daí ele tem que levitar, tá bom? Então vai, tio, o que nós vamos precisar colocar? Primeiro, o leite, né? O leite morno. Isso. E você vai... Aí nós vamos colocar o fermento biológico. Fermento fresco, pode ser o seco? Pode ser o seco. Aqui na Itália se usa muito o fermento de birra, né? Então, lievito de birra. Isso, pode sim. ser. E no né? Brasil? No Brasil, fermento biológico mesmo, né? Ou esse fermento aqui, né? Fermento fresco. Então nós vamos deixar aqui um pouquinho agindo, né, Ana? Deixar o fermento agir. E essa é uma boa forma também de testar o fermento, sabe, Ana? Antes de pôr no pão. Porque ele vai reagir agora aqui. Nós vamos pôr ele, vamos pôr o açúcar, né? O leite. O leite era morno, não quente, tá? Senão morninho. morre o fermento. Isso. E aqui agora a gente vai ver a reação do fermento com o leite e o açúcar, né? Então, se o fermento estiver bom, a gente já vê aqui, não coloca ele na massa, né? É uma forma de testar. Vamos deixar ele um pouquinho. E qual é a reação que tem que ser? Ele vai espumar, vai fazer uma esponja, né? E se não espumar? Aí o fermento não estava bom. Isso também pode fazer com o fermento, aquele seco também, né? Porque às vezes a gente tem um pacotinho em casa do fermento e está dentro da validade. Isso já aconteceu comigo. Aí você põe na massa, faz o pão e o pão não cresce, né? Então é sempre bom fazer essa espuma antes, né? Para fazer o teste do fermento, tá? Então tá, leite morno. Colocamos o fermento biológico no leite morno e o açúcar. E vamos ver se faz espuma. Se fizer espuma, o fermento tá bom para a receita. Se não fizer espuma, tem que arrumar o fermento, mudar de fermento. Enquanto o fermento tá agindo... Isso. Nós vamos preparar a massa, né? Aqui tem a farinha, lembrando que os ingredientes estão aqui embaixo na descrição. A banha. Banha de porco, aquela banha comum de porco. Tio, quem não gosta de banha? Então, pode substituir a banha por outra gordura, né? Então você pode colocar o azeite de oliva, né? Mas o tradicional é a banha mesmo, né? Nós fritamos a carne com a banha, fizemos a massa vai ser feita com a banha, né? Agora ele colocou o sal. Isso, e o ovo. E agora, com a mão, começa a sovar. Sovar não, a juntar a massa. Juntar. Olha lá, o fermento já deu sinal, olha lá como ele começa, tá vendo? Sobe tudo, já deu uma reação aí, né? Agora nós podemos juntar o leite, tá? O fermento subiu um pouquinho e agora junta tudo. Junta todo o leite com o fermento. Isso. Se usar as medidas bem direitinho, não precisa acrescentar farinha. Vai dar bem certinho nesse pão as quantidades. Agora que já reunimos bem todos os ingredientes do pão, vamos tirar da bacia e começar a sovar. E esse pão, precisa sovar bastante? Essa primeira sova, né, você tem que deixar ele bem liso, né? Até que a massa, né, ela fica uma massa lisa, uniforme, né? Isso é importante. Aí deixamos levitar até dobrar o tamanho e aí a gente vai fazer as bolinhas, né? E agora que a massa ficou bem homogênea, vamos colocar levitar por quanto tempo? Até dobrar de tamanho, né? Até dobrar de tamanho. Quanto tempo dá? Uma hora, como aqui tá muito quente, uma hora e pouquinho. Aqui é verão, nós estamos em setembro e tá calor aqui. Se no Brasil, na parte que você tiver frio, é mais do que uma hora, tá?
Se tiver calor, 1 hora é suficiente. Então nós Papel vamos pôr filme ou pano de prato? Papel filme e a gente deixa ela descansar. E agora a nossa massa levitou, dobrou de tamanho. Olha só que bonita. Linda massa. E nós vamos fazer o que agora, tio? Então nós vamos trabalhar um pouquinho essa massa e vamos bolhar em pãezinhos pequenos, né? Então depois que ela levitou, nós vamos trabalhar ela um vamos pouquinho trabalhar ela ainda. um pouquinho e aí vamos bolhar essa massa, ok? Isso. E depois esses pãezinhos, Ana, eles vão crescer também. Nós vamos deixar ele mais 1 hora para eles Levitarem de novo. Exatamente, né? Então agora nós vamos dar a massa cresceu, Isso. passou 1 hora mais ou menos. Isso. Nós vamos fazer as bolinhas e deixar crescer por Mais 1 hora. mais 1 hora. O ideal é que a gente corte ela, faça pedacinhos, né? Mais ou menos do mesmo tamanho, né? Tudo mais ou menos do mesmo tamanho, para ter o mesmo tempo de cozimento. Isso. Mas nós vamos acertar a bolinha na mão. Vamos deixar essas 2 pontas, né? Então nós começamos a trabalhar. Como que faz a bolinha, tio? Tem vários jeitos, né? Eu gosto de fazer assim, né? Trabalhar ela aqui na mão. Daí ela vai ficando... Isso. Aperta aqui, ó, pra selar bem a bolinha, ó. E daí faz assim. Então, pera, deixa eu mostrar essa técnica aí pro pessoal. Ó, tá o pedacinho, deixa eu mostrar lá, ó. O pedacinho, e agora o que eu faço? Vira ela, né? Viro assim? Porque ela ficou com uma casquinha, vamos trabalhar ela aqui, né? Ó, né? Dá uma amassadinha nela. E aí... Dá uma amassadinha nela e junta embaixo Isso. aqui, ó. Assim, ó. Junta ela embaixo aqui, ó. Olha que o meu não tá dando certo, ó. Assim, ó. Aperta mesmo, não tava Isso. apertando. É. Aperta. E boleia. E olha só, pega essa dica. Se você quiser preparar os pãezinhos já levitados e boleados, você pode congelar. E daí precisa tirar antes do freezer, antes de fazer? Tira antes, deixa no Quanto tempo? temperatura ambiente, vai dar 1 hora também, e daí você usa na panela. Tá bom, então tira do freezer por 1 hora mais ou menos, a temperatura ambiente, e depois que você já fez o molho de costelinhas, coloca em cima. Agora, as nossas bolinhas vão ficar aqui cobertas com um paninho úmido para não ficar seco, tá? Por mais ou menos 1 hora. E agora nós vamos começar a preparar o nosso molho. E com o que a gente vai começar, tio? Nós vamos começar com a banha, né? Banha de porco, aquela banha bem comum. A panela já está quente, né? Lembrando que as quantidades estão aqui embaixo na descrição. Vamos começar com o defumado, né? O defumado, que nesse caso é o bacon, é a pancetta. Esse aqui, aqui nós estamos com bacon, né? Um pedaço de bacon defumado, mas pode ser a costelinha defumada também, né? No Brasil é bem comum, né? O importante é ter defumado, o defumado que você gostar. Então pode ser costelinha defumada, pode ser pancetta, pode ser bacon, tá? Na nossa receita nós vamos usar o bacon, a costelinha normal, porque aqui não tem costelinha defumada, e a calabresa, e essa é picante, ela é um pouquinho... Picante, apimentada. Ela é apimentada, mas você usa a calabresa que você gostar, a linguiça que você gostar. Aqui eu tô cortando uma cebola roxa. Agora que o bacon já deu uma fritadinha, ele não tá queimado, tá assim, fritinho. Vamos colocar a costelinha em pedacinhos. Enquanto a costelinha e o bacon fritam, eu vou cortar uma cenoura.
bacon, costelinha e agora a calabresa. Então aqui antes eu cortei a cebola, ó, em pedacinhos bem pequenos e vai cebola, alho poró em tirinhas e a cenoura. Agora que as verduras estão dentro, vamos colocar um pouco de sal, que vai depender dos teus defumados, tá? Se eles forem bem salgados, cuidado com o sal. Pimenta do reino. E agora vamos tampar um pouquinho para deixar estufar essas verduras. Agora demos uma estufada nas verduras, elas já casaram junto com as carnes. Agora vamos colocar um pouquinho de tomilho e alecrim. Você pode colocar louro e as espécies que você gostar. Agora que tá tudo bem fritinho e casadinho, vamos colocar um pouco de cerveja preta. E o mesmo tanto de água. E olhem só como ficou as nossas bolinhas levitadas, cheirosas. É bem levinha, é uma massa bem levinha. Então tá. Gente, ingrediente muito importante do nosso pão no bafo é o repolho, né? O repolho segura o pão embaixo. Então depois que tudo pegou fervura, deixa eu mostrar a fervura. Isso. Agora que o molho só precisa de cozimento, né? Então nós vamos criar uma cama para o pão, né? Então com esse repolho ele vai sustentar o pão em cima. Uma caminha que também depois vai fazer parte do prato o repolho, né? Então a gente prepara essa cama com o repolho, né? E aí sim, as bolinhas nós vamos arrumar elas aqui, ó. Ó, fez uma caminha com repolho e agora vamos colocar em cima as bolinhas de pão. Tem que ser separadinho, tio? É, um pouquinho do lado que elas ainda vão crescer. Elas já cresceram, já levitaram, mas ainda elas vão crescer essas bolas, né? E vai ficar tudo bem cheinho? Vai completar aqui com esse pão. Então é um prato, é uma comida de um prato único, né? Você está fazendo aqui a proteína, está fazendo os legumes e está fazendo aqui o carboidrato, a massa, né? Tá? Aqui deve levar em torno de 40 minutos, né? Fechado, sem abrir a tampa agora. Tá? E a fogo bem baixinho? É, fogo baixo na panela. Ela tá de ferro, ela tá bem quente, né? Nós vamos marcar aqui 40 minutos e aí a gente abre e o prato está pronto. Ok. Então, a gente se vê daqui a 40 minutos sem abrir a panela. E agora, 40 minutos se passaram e vamos ver como ficou o nosso pão. Oh! Uau! Gente, ele é um pão diferente no vapor, parece aquele pão japonês, assim. E você pega, como é que come, tio? Então, Coloca o colocar pãozinho. um pãozinho aqui. E agora a gente pega todo esse molho e a carne. Ó, levanta um pouquinho assim, olha lá. Isso. Pega toda a carne com molho, Isso. o repolho. E quem quiser pode colocar massa de tomate, pode colocar, temperar como quiser. O molho aqui, né? A gente fez a receita tradicional, né? Isso. Mais ou menos assim. O molho aqui você pode fazer, né? Pode usar aquilo que você mais gosta, né? Para fazer o molho, para compor esse molho, né? Aqui embaixo na descrição eu vou deixar algumas carnes adaptas para fazer, tá? Quem gosta de frango pode usar sobrecoxa e coxa. Isso. Tem uma calabresa aí. Ô, coisa boa é comer. Mas o aroma aqui, vamos pôr uma calabresa aqui, ó. Gente, é perfumado e eu quero mostrar esse pãozinho dentro para vocês. Vamos experimentar. A banha deixou o pão bem molinho e o sugo é muito saboroso. Bueníssimo. Tio, muito obrigada. Obrigado a você por ter vindo. E do Itália na Cozinha é tutto. Un bacio.
E alla prossima! Ah, se inscreve e deixa like, é muito importante para o canal, tá? Um bacio! Tchau!